Gente, então vamos lá. Ó, eu já até tinha mandado para vocês. O curso de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de textos, baseado no curso Mapa de Ideias. Mapa textual, mapa de ideias. O que vem a ser isso? O mapa de ideias nada mais é do que uma forma de organizar as ideias. Então, o aluno, ele tem a oralidade, ele pensa, e o mapa de ideias, ele vem para quê? Para organizar as ideias dele. O professor vai dirigir de modo que as ideias dele vão ser organizadas. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre produção de texto. Aí, depois, se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? Por que será que os nossos meninos têm tanta dificuldade em produzir o texto? Será que eles não têm ideias? Quais serão as dificuldades que nós encontramos? Porque a maior dificuldade que nós temos é produzir texto, não é verdade? Alguém quer falar por que será, bem rápido assim, por que será que as crianças têm tanta dificuldade na produção de texto? Eu acho que é muita falta de leitura. Falta de leitura, será que tem mais algum motivo? Acredito que um tema também fora da realidade, desconectado do conteúdo, também dificulta. Certo. Às vezes conhece o tema, o assunto e não sabe organizar o texto, como começar, como terminar. A estrutura, né? Mas, Mário, eu acho que tem muita insegurança. E eu falo por mim mesma, porque eu sempre tive muita insegurança no escrever, de passar para o papel aquilo que eu penso. Isso. Mais alguém? Ou pode concluir? Elcimar. Oi. Tá dando para ouvir, né? Sim. Eu acho que falta a gente, ou faltou quando a gente estudava, o suporte ao embasamento para a produção. Porque, embora a leitura seja muito necessária, igual uma pessoa falou, não sei se foi a Rosângela Canoas mesmo, você passar a sua vida inteira sentada numa cadeira de madeira não faz de você um marceneiro, uma marceneira. Então, não basta ler, né? Ler é um pré-requisito. Você precisa também ser ensinado a produzir, né? Ter o repertório. Isso. Ó, tudo que vocês falaram tem a ver e está certinho. São essas dificuldades mesmo, são esses problemas mesmo que as crianças encontram. Eu até fiz uns tópicozinho assim. A criança, falta repertório? Muitas vezes falta. Ela não sabe a técnica? Não sabe. Teve alguém que falou aí, a gente não foi ensinado. A Silvia acabou de me dar uma instrução. Eu fui, nem arrisquei tentar. Por quê? Eu teria que fazer junto. A Silvia vai ter que atuar na minha zona de desenvolvimento proximal. Eu sei manusear, sei ficar aqui passando os slides, mas eu não consegui compartilhar as duas telas. Então, tá vendo a importância do fazer junto? Então, muitas vezes, a criança tem oralidade, que a gente sabe que ela tem, ela não é surda, né? Para ela não ter essa oralidade, então ela tem. Ela sabe falar, nem que ela venha de um meio mais pobre, com o vocabulário empobrecido, que a gente vai ver essa diferença, mas ela tem oralidade, ela conversa, ela consegue manter o discurso, mas o que muitas vezes falta é a técnica. E a gente vê que ela, por mais que ela não venha de um mundo letrado, mas a escola, ela tem cumprido esse papel. Nós vamos ver um pouquinho desse letramento. E o letramento, ele vai dar essa base para ela. Aí entra na cadeira que a Ilma comentou. Então, eu estou letrando, mas o meu aluno não está conseguindo fazer uso disso, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a Renata Jardine mais a Rosângela, elas falam muito também do estar alfabetizado, porque lá na educação infantil, o professor é o escriba dele, e muitos vão se apropriando, até escrevem, produzem as frases, mas o aluno precisa estar alfabetizado, porque ele tem que pensar no que ele vai escrever, quais letras ele vai escrever para representar aquilo que ele quer falar, né?
Então, nós vamos ver um pouquinho disso. Então, gente, muitas vezes falta a técnica para o aluno e a alfabetização, que a gente sabe que está precária, tá? Então, aqui, produção de texto, partindo de um verbo. Então, como que a gente vai construir o nosso mapa textual? O nosso mapa textual, que é o mapa de ideias, a gente vai produzir a partir de um verbo. Aí vocês vão falar para mim, nossa, Elcimar, mas a gente faz tanta frase com os meninos, a gente fala para eles produzirem frase. Mas tem muita diferença quando eu falo para o aluno produzir uma frase, né? Nós vamos ver a diferença um pouquinho mais à frente. Aqui vai ter uma parte que a gente vai especificar bem. Quando eu falo para o menino produzir uma frase, geralmente ele vai usar o quê? Verbo de ligação. E o verbo de ligação não tem concretude, ele não é concreto. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais aqui à frente no slide, tá? Então, a técnica é a seguinte, a gente vai tirar um verbo daquela cena, e daquele verbo nós vamos complementando, nós vamos esticando. Então, o mapa de ideias é isso, você produz uma frase básica, que é a geratriz, é a mais primitiva possível, e dela você vai esticando. Então, nós vamos passando aqui, depois eu volto mais para fechar esse tema aí. Então, só falando tudo que vocês já comentaram, né, só reforçando tudo que vocês já comentaram, nós vamos falar um pouquinho aqui do alfabetizar e letrar, né? Alfabetizar e letrar são sinônimos, né? Mas são ações distintas. Elas são indissociáveis. Eu falo sinônimo porque no dia a dia tá muito assim, ligado. Quando a gente fala alfabetização, já vem o letramento na nossa cabeça. Então, pode, entre aspas, ser considerado, né, um sinônimo. São ações distintas, mas indissociáveis. O que vem a ser isso? Alfabetizar é um processo e letrar é outro processo. A alfabetização, ela envolve a formulação de hipóteses, que vocês já trabalham as hipóteses de escrita, que vocês já fazem intervenção para os alunos evoluírem nessas hipóteses de escrita. A reflexão sobre a relação entre a fala e a escrita, é aquilo que a gente fala desde a educação infantil, né? Do menininho que está lá no pré-silábico, que ele não tem essa percepção ainda, né? Que a nossa fala, ela pode ser registrada, que a escrita que está ali, tudo que está no papel, representa algo que foi falado, algo que foi escrito, é uma produção de texto, né? O uso da consciência fonológica, né? Desde o prezinho, que a criança vai percebendo aqueles sons que são parecidos, as rimas, as aliterações, então tudo isso faz parte do processo de alfabetização, né? E o processo de alfabetização, ele tem um fim em si. A partir do momento que a gente adquire as regras ortográficas, a gente aprende, né, as técnicas de produção de texto, a gente está alfabetizado. Agora, o letramento, ele é um processo infinito, você está sempre em processo de letramento, que ao mesmo tempo vai o quê? Vai sistematizando a alfabetização. Então, quando vocês falam assim, a criança não está produzindo texto porque ela não lê muito, isso ajuda muito mesmo, ajuda ela a escrever melhor, a escrever certo, a colocar no papel ali ideias boas, né, quando ela lê o livro, igual eles gostam muito do Diário de Banana, né, então eles têm aquelas ideias para colocar no papel, mas nós vamos ver que a parte de ensinar mesmo a técnica faz muita falta para a criança. Para aprender a ler e a escrever, o indivíduo necessita entender a relação entre fala e escrita e conhecer o sistema de regras da escrita. Nós não vamos entrar muito nisso aqui, porque a gente vai falar de produção de texto, mas a criança ela tem que estar alfabetizada para ela conseguir colocar no papel, com autonomia, o texto que ela está pensando, as ideias dela. Isso, aí, só lembrando um pouquinho, então. Então, na educação infantil, a criança, ela vai produzir o texto dela, né, só que ela vai ditando para o professor, se esse texto,
ele for ser registrado, ele vai ser registrado pelo professor, porque a criança não está alfabetizada ainda. Então, é o professor que vai estar passando essa mensagem para ela, que vai falar para ela que tudo que ela ditou, tudo que eles organizaram ali pode ser registrado. Aliás, é até uma dica, né? Quando a criança está pré-silábica, que eu escrevo na frente dela, eu estou tirando ela do mundo pré-silábico, porque ela começa a relacionar a fala com o que se registra. O letramento, ele ajuda muito no repertório da criança, né? Para ela ter essas ideias. Bom, vamos passando aqui um pouquinho, para a gente ir para os discursos, então. Aqui nós temos as formas de discurso. O discurso informal e o discurso formal. Por que nós vamos falar um pouquinho disso daqui? Porque o que a gente tem visto, agora vocês vão lembrar lá da sala de aula de vocês, eu estava até me lembrando essa semana, que eu ainda falei para as meninas, vamos retomar aquele curso, porque senão ele morre, né? Já morreu, vamos ressuscitá-lo, né? Eu estava pensando um pouquinho nas formas como os meninos escrevem, o mais alfabetização do 2º ano. Quando a gente olhava ali, eles pediram o quê? Relembre uma viagem que você fez com os coleguinhas, quem estava nessa viagem. Então, eles colocaram ali algumas dicas para a criança fazer o quê? Uma narrativa. E a narrativa, ela é um tipo textual, né? Ela não é gênero, ela é tipo textual. Então, o que acontece? A gente não tem uma técnica para ensinar essa narrativa, né? O que envolve uma narrativa? Então, isso é o discurso formal. E o que a gente via ali? A criança, ela colocava um parágrafo só, então ela ia escrevendo, era julho, era o mês de julho, eu e minha mãe, minha família, fomos ao sítio, e ali ela já punha quem foi com ela, o que comeu, o que viu, ela punha tudo num parágrafo só. Depois vocês abrem o microfone e alguém comenta isso, se já teve esse tipo de aluno. Eu vi isso muito no mais alfabetização, né? Quando eu era supervisora do 1º ao 5º, eu via muito isso. Então, a criança colocava tudo ali, um parágrafo só, e falava tudo. Não punha vírgula, alguns punham, uns colocavam um ponto só no final. Então, ali estava tudo. O que aquela criança fez? Aquela criança simplesmente, ela pegou tudo que estava na cabecinha dela, tudo que ela poderia falar e colocou num papel. Ela transformou, ela pegou a oralidade dela e jogou no papel. E a gente vai ver que isso não é produzir texto. A gente transformar a oralidade em registro não é produzir texto. Se eu fosse pegar tudo que eu falei aqui hoje e jogar num papel, eu teria que colocar toda essa transcrição de acordo com a língua padrão, né, a nossa língua portuguesa, que é a padrão. Eu teria que organizar as ideias, eu teria que colocar algum parágrafo, ou aspas, o que vocês estão falando. Então, tem uma forma. E o que as crianças não estão conseguindo é isso. Elas não estão conseguindo fazer um texto, produzir um texto, porque o texto, o formal, que seria ali a produção escrita, tem que seguir as regras da língua portuguesa. Ela tem que ver qual o público que vai ler, que gênero ela vai utilizar, se é um cartaz, então como que eu vou produzir um cartaz, né? É um diálogo, como que eu vou produzir esse diálogo? Eu vou ter que usar travessão. Então, tudo isso, se é uma narrativa, o que vai nessa narrativa? Não, eu quero produzir uma receita, o que vai nessa receita? Um texto injuntivo, né, que me ensina como montar uma televisão. Então, assim, como montar um jogo. Tudo isso faz parte do discurso formal. Então, nós vamos ver aqui, ó, o discurso oral, ele está muito ligado no nosso dia a dia. Tem até um exemplo aqui, ó. Oi, Lu, você tá bem? Passa lá depois, a gente se fala mais. Oi, Si, mais ou menos. Tá, valeu, amiga. Então, aqui são duas falas, né? Oi, Lu, você tá bem? Oi, Si, mais ou menos. Passa lá depois, a gente se fala. Tá, valeu, amiga. Então, esse daqui é o discurso oral, é o discurso do dia a dia, quando a gente está conversando, quando a gente se fala por telefone, quando a gente encontra com a família.
Por isso que a gente fala que no discurso oral a gente fica bem à vontade, né? Por mais que a pessoa tenha estudo, por mais que seja formada em língua portuguesa, leia muito, ela fica muito presa no oral, e a nossa língua é muito viva, é muito rápida, é onde a gente fala, igual que você tá bem? Não tá errado, não tá errado, porque o discurso aqui é oral, ela está falando. A gente não fica o tempo todo lá com a cunhada da gente, com o filho, com a mãe. Mamãe, você está bem? Então a gente não fica até artificial, né? Por isso que existem os dois discursos, né? O discurso oral e o discurso escrito. Agora vamos ver como que ficaria o discurso escrito, que tem que ter a base, né, na língua portuguesa, nas regras da língua portuguesa. Luciana e Silvia eram amigas fiéis. Dias sem se verem. Ao se encontrarem, Luciana quis saber da amiga, depois de essa ter ido muito mal na última prova. Silvia, chorosa, responde que ainda estava abalada, ainda não estando totalmente segura de si. Preocupada, sua amiga convida-a para se encontrarem em sua casa mais tarde. Silvia, agradecida, diz que irá depois da aula. Então, olha para vocês verem a diferença. Quando está no oral, elas estão se falando e vão explicando ali, certamente uma falou para a outra que era da prova. Agora, quando a gente vai colocar no papel, ela teve que colocar tudo, o parágrafo, teve que ter um narrador para explicar o que ela estava fazendo. Aqui, no caso, usou também, ó, uma criança já alfabetizada, né? Usou os vários conectivos, usou preposição, usou pronome, né, para não repetir, igual aqui, ó, convida para se encontrarem. Então, a gente vê a diferença do discurso oral e o discurso escrito. E no dia a dia, os nossos Oral, alunos... a gente nem precisa ficar pensando muito, né, Ocimar? Isso! A gente conversa e fala normalmente, livremente, sem se preocupar. Mas quando a gente vai pôr no papel, a gente tem que parar e refletir sobre todos esses processos, para que o outro possa entender o que foi escrito. Muito bem colocado, Grace. E outra coisa, tudo que a Grace falou, é por isso que a gente faz um texto e deixa ele descansando, depois falar, depois eu releio. Por quê? Você mesma relendo depois, você consegue ver, ué, mas isso daqui não tá claro, não. Ó, mas essa frase aqui ficou no ar. Nossa, isso daqui ficou perdido. Nossa, fui eu mesmo que escrevi. Então, assim, a gente mesmo vai corrigindo os nossos textos. Por isso que texto, gente, ele vem da palavra tessitura, que você vai tecendo, é como se fosse um tear, que você vai tecendo, fio a fio, né? Então, o texto escrito é assim mesmo, você tem que escrever, deixar ele ali, depois ler. Será que ficou claro? Né? Porque aqui as duas estavam presentes. No papel, ninguém está presente. O leitor que vai ler, ele tem que entender. Por isso que quando a gente manda uma criança produzir um texto e põe as perguntas, se ele não colocar a resposta completa, você não entende. Aí ele põe lá, ele tem 20 anos. Oh, mas ele quem? Foi falado, quem que é esse ele antes? Ah, não, mas a gente estava falando sobre isso. Mas quando a pessoa for ler o texto, a pessoa não estava presente, aquilo já passou. Então, tem que ser seguido as regras mesmo, tem que ver se o outro vai entender, né? Porque quando a gente produz um texto, a gente produz para outro leitor. O outro leitor é que vai ler. Ele deixa de ser meu, ele passa a ser do outro que vai ler, né? Então, ambos discursos, eles portam significados e cada um tem suas características próprias. Quando eu estava falando do aluno, e que esse aluno, ele vai fazendo um amontoado de frases, emendando todas as ideias, aí veio na cabeça de vocês aí esses exemplos? Alguém quer falar? Mas veio, né? Elcimar, veio. Eu até comentei aí que até no quinto chega desse jeito aí. Só com o início e a pontuação, só lá o ponto final do texto inteiro.
Muitos acontecem isso. Acontecem mesmo. A gente sabe, e também a criança, primeiro que ela não tem técnica, segundo, ela vai ficando também desmotivada por não saber, né? E é isso mesmo. A gente vai ver que a gente tem que ensinar. Às vezes fica até com medo de escrever. Principalmente quem está começando já despertou, ele já sabe que aquilo que ele escreve não está representando aquele som, porque quando a gente está lá no primeiro ano, a gente deixa ele escrever livremente. Muitos têm medo de escrever, porque ele já começou a entender que aquilo ali não é daquele jeito, não é a ortografia correta, a escrita correta. Então, às vezes, se a gente começa a podar e falar que está errado numa produção de texto, ele não vai escrever nunca mais, ele vai se bloquear. Verdade. Então, a criança, lá desde os pequenininhos, a gente tem que ensinar para elas essas diferenças, né? Tirar delas um pouquinho, falar, será que o leitor vai estar presente? Será que ele vai entender? Ele estava presente na nossa conversa? Não. Então, ele vai entender o seu texto? Então, por isso que tem que ser bem escrito, ensinar essas regras para eles, né? Do uso de vírgula, tudo. As vírgulas a gente sabe que é um pouco pessoal não, né? Como que eu quero dizer? De contexto, né? A vírgula vai muito pelo contexto, mas ensinar para a criança alguns exemplos que dá para ensinar, igual no 5º ano. Se você quer ensinar a importância da vírgula, você fala para ela, por exemplo, não, vírgula, né? Eu vim. Não, eu vim. Então, eu fui naquele lugar. Ou então, não vim, sem vírgula. Ou seja, eu não fui. Olha, uma vírgula mudou totalmente o sentido, né? Eu me lembro quando a gente estudava essa questão de vírgula, que a gente falava, gente, mas é só um risquinho. Não faz diferença. Aí a professora ensinou que o homem foi, né, enforcado por isso, naquele tempo que tinha um enforcamento, né? Não sei em que país que foi, que estava esperando um telegrama e o cara errou. Né, o telegrama estava escrito assim, ó, inocente não, mata, né? Não pôs uma vírgula, mas pôs depois. Inocente não, ou seja, é culpado, mata. Ele tinha que ter posto a vírgula antes. Inocente não mata, né? Então, quer dizer, uma vírgula mata uma pessoa, e a criança tem que ir aprendendo aos poucos o uso de vírgula, da pontuação, o sentido e a importância que isso faz. É igual acento, secretaria e secretária. Então, ensinando para a criança. Igual a Grace comentou, elas estão muito curiosas, não podem ser podadas, mas ali na escola mesmo, está caminhando com os meninos, olha, secretaria, tá vendo? É o lugar que a gente vem, pega os documentos, mamãe faz matrícula, né? Não tem acento, então é o lugar. Quando tem o acento, a secretária, é a pessoa que trabalha ali. Então, tem muitas coisas que têm que ser ensinadas que a criança não vai descobrir sozinha. Algumas até descobrem, mas demora muito tempo. E algumas não vão descobrir, e você pode ensinar de uma forma lúdica, né? Agora, aqui, só retomando um pouquinho também, né, esse processo de letramento e alfabetização, porque tudo tem a ver, se a criança não está alfabética, ela vai ficar naquela produção a vida inteira da professora escrevendo para ela. Então, gente, chegou no fundamental, a criança já tem que começar a escrever as primeiras frases, os primeiros textinhos de próprio punho, até para motivá-los mesmo, né? Mostrar que eles são capazes. Então, vamos lá. O que a gente tem que ver um pouquinho... Simar, oi, bem. Me tira uma dúvida, por favor. Se eu souber... Não, assim, é porque eu não estou entendendo, eu quero entender. Por exemplo, essa questão que você está falando de ortografia, de pontuação, de vírgula. Eu corrijo na do aluno, ou eu, depois, por exemplo, trabalho isso, escolho uma produção, sem falar de quem é, e faço essas intervenções. Porque eu fico pensando, se eu fizer isso na do aluno, de repente eu posso estar, sei lá... podando, entendi. Não, explica, quando a gente fala assim, Grace, a gente não pode deixar, a gente tem que estar ensinando, não é naquele momento ali, por exemplo, no primeiro ano, você não vai lá rabiscar o dele
E nós vamos ver também que a produção do primeiro ano, ela vai ser mais simples, ele vai fazendo com você, ele vai adquirindo a experiência até fazer sozinho. O que eu digo assim, é você não perder as oportunidades. Então, por exemplo, igual eu falei da secretaria, você não estaria corrigindo, nem assim, podando. Você passou em frente à sala, a gente não mostra a sala no início do ano? Aí você leu ali, ó, secretaria. Tá vendo esse risquinho aqui? Não tem, que é o acento, né? Você nem vai falar tanto assim, mas pode falar. A gente não deve mentir. Ah, então, secretaria, é esse lugar, é essa parte da escola. Você me entendeu? Mas eu acredito, assim, que não deva corrigir, não. Eu acho que deve, você... E também, por exemplo, hoje, o que eu quero corrigir? Eu quero ver se eles estão escrevendo certo. Então, eu vou ter um olhar para a ortografia. E aí, depois, tem várias técnicas. Aquela que a gente põe as letrinhas, aquela que a gente escolhe uma do aluno e depois trabalha, ou eu posso corrigir a minha, aquelas técnicas que vocês utilizam de escrever errado e depois eles reescreverem, que eles adoram achar o erro do outro, né? Eu acho que é o fazer junto, Grace. E também, assim, primeiro, segundo ano, eu acho muito cedo para as correções. Eu prefiro fazer junto, tá? Eu também. Não, é corrigir. Agora, eu digo assim, igual as meninas quarto e quinto, aí sim, eles já têm uma maturidade com muito jeito para trabalhar junto, não precisa rabiscar de vermelho. Fala, olha a diferença, gente. Oi, Elcimar. Oi, bem. Eu queria também falar, com os maiores, eu acho que a gente pode fazer essa correção, eu e ele, essa reflexão, eu e ele, né, reler com ele, para ele ver onde foi que ele errou, como é que a gente pode fazer para a escrita melhorar. Com os maiores, eu acho que a gente pode. É a Selene? Ô, Selene, então, por exemplo, se ele acha, mostrar a importância da vírgula, se você, agora vocês estão à distância, mas se fosse também, pode fazer uma chamada, se fosse lá na escola, chama ele e fala assim, olha, a vírgula a gente tem que usar, é claro que eles não vão acertar tudo, mas assim, em alguns momentos eles podem usar. Quarto, quinto ano, olha a diferença que dá, não vim, então, ou seja, muda totalmente o sentido, e tem outros exemplos também, né, de como que muda, mostrando para ele, construindo junto, pode pegar o dele também, falar, vamos ler aqui o sentido. Agora, olha aqui, se você coloca uma vírgula, como que fica? Porque eles já são maiores, né, eles já têm essa maturidade, também acredito sim. Uhum. Agora, igual os da Grace, né, estão naquele auge da Márcia. Não, com os pequenininhos não, mas eles... quarto e quinto eu acho que já pode fazer essa intervenção, você e ele. Não, pode sim, deve, né, isso sim. Mesmo. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, gente, aqui nós vamos ver um pouquinho, o ler e escrever, ele envolve, gente, competências cognitivas, perceptivas, espaço-temporais, afetivo-emocionais e outras mais. Tem a diferença, né, do sistema de escrita alfabética, que é o CEA, que a gente fala, e letramento. Em relação ao sistema de escrita alfabética, quando a criança se apropria dela, quando a criança consegue perceber todas as propriedades e usar e começar ali na escrita, ela está em alfabetização. É um processo que fecha. O letramento, ele é um processo contínuo. Nós estamos em total letramento. Nós estamos sempre lendo e nos letrando cada vez mais, né? Então, aqui, ó, para a criança se alfabetizar, ela tem que perceber o quê? O sistema de ocorrências, que é dinâmico, que a língua, ela muda. A criança tem que perceber também que ela consegue ali registrar o que ela está falando na hipótese dela, depois ela vai evoluindo. Ela começa a perceber, a escrita do adulto tem mais letras que a minha, então ela começa a pensar sobre isso, e a professora vai desenvolvendo atividades, ela vai evoluindo na hipótese de escrita dela, né? A nossa língua, né, o nosso sistema de escrita alfabética, ele não é um código, ele não é parado, não é estático. Porque a gente tinha uma mania de falar nos anos 90 que a criança descobriu o código, né? Mas essa fala já caiu por terra, a criança não descobriu o código. A criança, ela se apropriou do sistema notacional, né? O nosso sistema de escrita alfabética, ele é notacional. O que isso significa? Que ele nota.
Quando eu estou falando, eu registro com letras que notam aquilo que eu estou falando. Por que ele não é um código? Porque se fosse um código, a gente dá muito aquelas atividades, né? A estrelinha é letra E, o triângulo é letra B, o quadrado é letra O. Aí onde aparece, ele vai transcrevendo. Isso é código. E tem outros códigos. Mas o nosso sistema de escrita não é código. Tanto é que nós temos uma letra que representa muitos sons. É o caso do X, né? Que é exato. Tem som de S, depois tem som de X, tem som de X. Então, assim, uma letra representa muitos sons, por isso que é notacional. E muitos sons são representados por uma letra. Então, tem isso também, tem o inverso. É o caso do CH e do X, né? Lixo, né? Chácara. Eu tenho o mesmo som, mas que eu represento com letras diferentes. Então, por isso que é um sistema, assim, mais complicado da criança aprender. E nós temos também um outro problema, porque uma outra dificuldade para a criança. A nossa língua portuguesa, quando a gente fala, ela é silábica. A gente fala sílabas. Mas quando a criança registra, ela é alfabética. A criança registra grafema por grafema, para representar o fonema. Então, assim, é uma complicação muito grande para a criança. Enquanto tem outras línguas que falam silábicos, representam silábicos ou alfabéticos, mas a nossa língua, ela tem essa dificuldade. Então, na verdade, é uma complicação para a criança, né, que aprende o português se alfabetizar. Porque ela aprende a falar de um jeito, e sem falar que a língua, né, a fala, ela é um processo natural. Quando a criança fala, porque ela ouviu, né, ela é ouvinte, ela ouviu a mãe dela falar, os primos, os irmãos e tudo, né? A gente tem as diferenças dos dialetos, regionalismos, mas a nossa fala, de um modo geral, é a mesma, é a língua portuguesa falada, e ela vai aprender a falar, ela vai aprender a usar isso no dia a dia dela. Agora, quando a gente vai para a escrita, eu já li até um autor que falava, mas o modo de ensinar tem que ser natural. Aí eu concordo. O modo de ensinar a língua portuguesa tem que ser natural. Eu não vou ficar pegando aqueles textos só porque eu quero trabalhar aquela família. Eu pego os textos muito assim, que a gente vê que, a gente vai ver entre aspas, que nem texto é, né? A gente vai pegar um texto de qualidade, igual eu vejo muito o Pato Pateta. O Pato Pateta, gente, ele é uma música, ele é lúdico, ele é de um autor renomado, e ali a professora pode trabalhar todos os sons, ela pode fixar o papé pipopu, não tem problema, independente do método que ela utiliza, ela tirou ali da criança, tá lúdico, ela quer fixar de um jeito bem lúdico, se ela tirou da criança tudo que a criança sabe, se ela deu esse valor para a criança, se ela colocou a criança no processo, nada impede dela fixar os sons ali. Por quê? Porque já está lá no fundamental, a gente não vai ficar, né, às margens plácidas lá do Ipiranga esperando. Então, vamos trabalhar de uma forma lúdica esse sistema notacional. Ao mesmo tempo, eu dou essa chance para a criança construir fixo. Então, assim, o nosso sistema de escrita alfabética, ele é um pouco complicado por isso, porque quando eu falo sílabas. Quando eu escrevo, eu registro letra por letra. Então, é um processo complicado para o aluno. Ele está falando, mas na hora de registrar, aí por isso que a gente fala, ele comeu uma letra. Mas não é que ele comeu, ele está discriminando ali, né? Nossa, parece que eu estou percebendo um outro sonzinho. E aí já entra todo o processo de alfabetização, que cada um tem seu método, né? Eu utilizo muito o nome das crianças, as parlendas, tiro palavras, aí vou tirando delas, até construir a sílaba. Porque não adianta, gente, qualquer método de ensino, ele vai chegar na sílaba. Porque a nossa língua, quando eu falo, ela é silábica. Então, não adianta. Se você trabalhar nome, é silábico, ó, Milene. Aí eu mostro a fichinha, depois eu começo a cantar, aí eu bato palma para as sílabas cantando. É silábico. Só que tem o jeito de eu abordar. Eu não preciso de abordar de forma de cartilha. Eu posso colocar o menino como centro do processo e fazê-lo perceber que a nossa língua, quando eu falo, ela é silábica. Mas quando eu registro, ela é alfabética.
Então, por exemplo, Milene, quando eu vou brincando com o nome da Milene lá no prezinho, tudo oral, que o prezinho eu não tenho esse objetivo, e se eu tivesse lá no segundo ano, primeiro ano, Milene, ó, mi, eu dobro a fichinha, como que é o mi? Ela já percebeu o oral, que é o silábico. Eu falei mi. Eu falei de uma vez só, mi. Por isso que é silábico. Mas o que eu usei para representar? Geralmente, se ela tiver silábico, ela percebe o i. Mas olha a fichinha da Milene, ó, mi. A tia M-I. Então, gente, mostrar para a criança esse registro, que ela vai usar mais letras para registrar, né? Então, por isso que não é fácil o ensino da nossa língua, tá? A nossa língua é um pouquinho complicada aí. Então, a criança tem que se apropriar de todas as propriedades aqui do sistema de escrita alfabética. Quem tem um livro do Pacto, pode procurar na internet, ele tem uma página inteirinho das propriedades do sistema de escrita alfabética, que a gente não vai entrar hoje. A consciência fonológica, né, o que seria essa consciência? É quando a criança ela é capaz de manipular os sons da fala, ela é capaz de trocar de lugar, ela é capaz de perceber que algumas palavras elas têm as mesmas letras, mas troca de lugar dentro dela. E se trocar uma letrinha só, já vai mudar o sentido daquela palavra. Igual porco, corpo. Quando a criança começa a relacionar, você fala assim, olha, usou as mesmas letrinhas? Uai, tia, tem o C, tem o O, tem o R, tem o P e tem o O. Então, ela pode começar a perceber, se você levar ela a ser curiosa, que porco e corpo têm as mesmas letrinhas, só que não estão na mesma posição. Então, quando as letrinhas trocam de lugar, eu monto outras palavras. E você pode levá-las também a perceber que gato, pato, mato, rato, todas têm 3 letras iguais, que é o ato. Então, isso é o quê? Consciência fonológica, é ela perceber que algumas partes dessa palavra, ela fala igual e ela vai registrar igual ato, 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 ato. Mas ela coloca o G, gato, ela coloca o P, pato. Então, ela começa a ter essas percepções. E tudo isso faz parte das propriedades do sistema de escrita alfabética. Isso é consciência fonológica. Não é só a criança discriminar, é a criança perceber e manipular, né? Manipular os sons da fala. Quando ela começa a fazer isso, ela acha o 10 dentro do dezembro, ela acha o 9 dentro do novembro, e ela fica louquinha, porque ela começa a descobrir, ela começa a perceber isso. Então, isso ajuda muito na hora dela escrever, né? Aqui, gente, ó, antecede a alfabetização. Então, aqui, boquinhas, isso daqui porque é do curso dela, a gente copiou o slide, mas não é só boquinhas que favorece, né? Eu acho que boquinhas, ele é uma ferramenta, tem algumas crianças que até precisam, porque às vezes é muda, ela vai perceber o movimento da boca. Então, assim, eu nunca alfabetizei com boquinhas, mas tem fundamento, eu acho que serve para algumas crianças, você ajudar no particular, mas eu acho que nós já estamos bem, assim, à frente, alfabetizando com parlendas, com os nomes, mas, assim, é um curso também que você pode utilizar para dar um reforço, não é um curso, assim, já fiz também para conhecimento, eu fiz um de hipótese, ele é bom também para crianças com muita dificuldade. Então, quando ela fala aqui, ó, que antecede a alfabetização e que o Boquinhas favorece, é essa construção do sistema de escrita, que também antecede a alfabetização de qualquer método, né? Se eu gosto de construir com meus alunos, tirar deles, essas apropriações aqui, ó, tudo isso é antes da alfabetização, porque depois fecha. Então, qualquer método favorece, tá? Consciência fonêmica é quando a criança percebe os sonzinhos mínimos ali da fala, que esse daqui é o último que a criança constrói, né? Porque aí ela para de omitir, ela para de trocar esses fonemas. A criança de 5º ano ainda tem muita dificuldade nisso daqui. A construção do sistema de escrita alfabética, ela tem início e fim, né? Aprendizagem rápida, ou seja, aquela aprendizagem, quando fala rápida, aqui não é tão rápida não, né? É uma aprendizagem que tem um tempo na vida da criança. Conversão, grafema, fonema, que é tudo que a gente já falou, quando a criança começa igual, gato, pato, mato, trocou um fonema, trocou uma letra, troca o fonema, e troca o sentido. O mato não pode ser igual o gato,
trocou totalmente. Então, levar a criança a ter essas percepções aí. Agora, o letramento, gente, o letramento é contínuo, né? O que seria esse letramento? É eu saber usar todo o conhecimento que eu tenho com uma função social. Para que me serve o letramento? Eu vou no banco, eu tenho que aprender a usar ali o caixa eletrônico, um aplicativo no celular. Então, é o letramento que vai me ajudar. E cada vez que troca ali o programa, eu tenho que aprender de novo, ou seja, ser letrada, né? O letramento, gente, ele é independente da alfabetização. Aqui gera um conflito. Por quê? Porque a gente viu até década de 20, o Brasil tinha mais ou menos 80% da população ainda era analfabeta. Mas a gente não pode dizer que eles eram sem letramento, sem conhecer as letras. Por quê? Porque eles tinham um mínimo de conhecimento possível, eles ouviam, esse conhecimento era passado através do oral, eles ouviam alguém lendo um texto, eles ouviam a instrução de alguém lia para eles. Então, eles iam se apropriando desse letramento. É o letramento que a gente faz lá no prezinho, a gente lê bastante para eles irem se apropriando. Só que, ao mesmo tempo, a gente está alfabetizando, porque a gente não quer que eles virem adultos analfabetos, né? Então, aqui, ó, não se finaliza nunca. Então, aqui eu queria só fazer um parâmetro antes da gente passar. No ensino tradicional, gente, quando ele era pautado nas cartilhas ou no método global, ele era muito pautado aqui, ó, na construção do sistema de escrita, mas não dessa forma que a gente ensina hoje, a criança participando, tirando da criança, pegando o nome da criança, né? O nome da criança é um portador estável. A criança vai sempre escrever o nome dela alfabeticamente, ela nunca vai escrever o nome dela silábico. Já teve aluno nosso que escreveu silábico, né? No primeiro ano, e a gente mostrava a fichinha. Eu não esqueço que eu tinha um Daniel que escreveu o nome dele, o A, o I, e pôs o L. Daniel. Aí, que bonitinho, né, gente? Tava silábico, com valor. Só que eu mostrei para ele a fichinha. Aí ele foi percebendo que faltavam letras. Então, por isso que a gente usa o listão. Porque o listão, a criança percebe todas as sílabas. Henrique, que. Como que é o que do Henrique? Aí, não usei método nenhum. Eu só li o nome dele e foquei no que o E. Então, gente, o nome dele é um portador estável que deve ser utilizado. E, infelizmente, isso eu falo na década que eu me alfabetizei, acho que algumas aí também, a gente não tinha essa chance, a gente era tábua rasa, tudo era jogado goela abaixo. E se você não entendeu, dane-se, você tinha que decorar e transcrever certo, né? Eu falo que eu passei de ano porque eu escrevia casa com S, né? Porque tinha memória boa. Mas, assim, a gente não entendia o que estava sendo ensinado. Então, assim, eu não tenho críticas, eu acho, assim, quem gosta de cartilha, eu falo muito assim, utiliza, então, um texto bom, utiliza Meire França, Eliardo França, Cristina Porto, aquela Giselda Laporta que escreve para as crianças. Gente, tem textos maravilhosos e que focam nas famílias silábicas. Não tem problema. Eu acho que tem que trabalhar com qualidade. E primeiro tira da criança, tira dela, pega o nome dela, tira dela, chega na sílaba com ela, né? Então, igual eu estava usando o nome da Milene como exemplo, é o Mi da Milene, mas se eu quiser escrever mala, me ajuda, mas eu tenho que trocar alguma letra? Tem, tia. Eles percebem o som? É M-A. Então, eles são inteligentes, eles ficam doidinhos, né? Nossa, que beleza! Olha que menino inteligente, ajudou a tia a escrever mala, nossa, que beleza! Então, assim, dá essa ênfase que a gente não tinha. Então, o processo tradicional de ensino com cartilhas e com o método global, eu fui alfabetizada no global. Decorava que nem uma doida, copiava até e fui alfabetizada. Eles não davam, eles focavam muito aqui, ó, na alfabetização, no sistema de escrita. Ficava a desejar o letramento. Então, agora, o que aconteceu? Veio o construtivista. O construtivista fez o quê? Não, o menino tem que ser letrado. Focou no letramento e lia para essa criança.
e achava que a criança ia se apropriar de tudo isso aqui sozinha. É como eu disse, algumas vão caminhando quase que sozinhas, mas ela precisa de alguém, senão não precisava de professor, né, gente? Ela precisa de um professor que algumas coisas, o professor vai ter que ajudá-la. Tem coisas que ela não constrói sozinha. Eu já tive alunos, na época que eu comecei a lecionar, que era fruto do construtivismo puro, aquele purão, que ele lia com uma fluência, gente, quase que melhor que a minha. Mas quando ele ia escrever, ele emendava tudo e desemendava. Ele não tinha noção de palavra. Por quê? Consciência fonológica. A consciência fonológica, primeiro, ele tem que ter noção de palavras. É igual quando vai alfabetizar autista. Por que a gente mostra a imagem e a palavra que representa aquela imagem? Porque o autista, ele vê o todo. E a criança também tem que ver o todo para depois eu destrinchar. Eu não mostro a fichinha do nome, eu mostro Milene e leio com ela. Então, a criança precisa do todo para partir para as partes. Então, isso não era valorizado. E aí veio o letramento, o que que acontece? A criança não tinha, esse meu aluno não tinha noção de palavra. Ele desemendava tudo, ele emendava, ele fazia uma bagunça na hora de produzir texto, e já era terceiro ano, veio para a escola particular, eu quase infartei, porque eu estava quase louca. E o menino lia bem, ele até lia bem, mas a escrita dele, eu não consegui 100% não, que antigamente o terceiro era quarto, né? Então, gente, o que que acontece? O construtivista, ele deu muita ênfase aqui, ó, no letramento. E o que que nós estamos fazendo agora, pós essa era das cartilhas, pós a era aqui do construtivismo? Nós estamos no socioconstrutivismo, e eu falo assim muito, não tem nada que a gente não aproveita, nem que seja um pouquinho, né? A gente passa por tudo na vida para ter aprendizado, e tudo é aprendizado. Por exemplo, essa parte de consciência fonológica, ela faz parte da nossa fala, a gente fala sons, então por que não? Quando eu trabalho lá as cantigas, quando eu trabalho as parlendas, por que não focar na consciência fonológica, tirando da criança? Eu digo isso principalmente no primeiro, segundo, terceiro, que o ensino já é sistemático, né? Assim, a criança já tem mais condições e já... A gente quer que ela se alfabetize logo, para ela produzir texto, porque senão ainda ela começa a rasgar papel, fazer arte na sala, porque ela não aprende, né? Então, hoje, a gente procura fazer a junção do letramento com a alfabetização. Por isso que lá no início tinha um slide que falava, elas são distintas, mas elas são indissociáveis, eu não posso separar uma da outra, eu tenho que trabalhar as duas juntas, né? Então, o letramento tem que caminhar junto com a alfabetização. E hoje a gente vê que ainda falta um pouquinho de ênfase aqui, ó, nessa construção, para a criança escrever melhor. As nossas crianças não estão tendo memória, né, porque elas estão muito no celular, até o jeito de ler, elas estão lendo para baixo, e o jeito da gente ler é da esquerda para a direita. Então, até isso a criança está mudando, porque ela fica muito no celular. Então, a criança não tem muita memória para escrever certinho. A gente tem que fazer um trabalho de escrita muito bem feito hoje com elas por isso. Então, ambos têm que caminhar juntos. Ô, gente, eu vou passar para o próximo. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão aí? Que tá tudo quietinho? Eu sou O microfone está desligado, né? Por isso, tá. Mar, você falou do celular, até o jeito de escrever também, né? Que eu fui corrigir as atividades, você, VC. Então, eles estão, assim, abreviando a maneira que eles escrevem no celular, né? Como eles escrevem. Não, tudo. Hoje está tudo mudado. Eu falo a parte de memória, até a nossa. É aquilo que eu acho que é o Augusto Cury que fala, a síndrome do pensamento acelerado. Está todo mundo muito acelerado, com muita informação, então a dificuldade de reter, assim, virar aprendizado é difícil, até para sílabas, né? Que a gente pode ver que as crianças estão com mais dificuldade em memorizar, até nós, professores, né? Até no início, acho que foi uma colega que falou, até nós temos essa dificuldade em produzir um texto. Quando tem concurso, nossa, vai ter redação, ai meu Deus, já dá aquela dor de barriga. Por quê? Porque se nós adultos temos dificuldade, imagina a criança.
né? Então, vamos lá, para a gente chegar na parte prática, porque depois dessa parte aqui já vão ser as práticas. Até aqui tá tudo certo? Tá tudo certo? Que eu falo muito, né? Tá tudo certo. Sim. Muito bom. Tá bom. Tá, tudo Tá certo. jóia. Tudo certinho. Então, deu para entender. A gente falou tudo isso por quê? Porque a gente quer que a criança esteja alfabetizada para fazer o que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então, lá no prezinho, esse curso então não é para o prezinho. Nós vamos ver também que tudo é oralidade. Lá no prezinho, a professora vai mostrar as cenas, ela vai trabalhar a oralidade. Hoje eu quero registrar o que eles estão falando. Eu posso registrar no celular com áudio, eu já fiz muito isso, depois a gente põe para eles verem, porque eles têm como melhorar também a oralidade deles, né? Eu posso registrar um dia no cartaz, um dia eu posso só ouvir para ele criar e ele vai tirando do cartaz, não tem problema, tá? Então é para prezinho também. O infantil, né? O currículo mineiro, Elcimar, ele vem totalmente fundamentando aí suas palavras, todo esse trabalho aí que você mencionou, ele está completamente dentro. Isso. Do currículo. Isso mesmo. Muito bem, Milene. Então, nós vamos lá, como que faz, então? Nós já vamos passar para a prática mesmo. Só que antes, eu queria diferenciar com vocês o que é frase e o que é oração. A frase é um enunciado de sentido completo. Então, a frase, ela passa um sentido, né? E a oração é um enunciado que apresenta um verbo ou locução verbal. Tem sentido, mas para ser oração tem que ter verbo. E o período é a organização de frase com uma ou mais orações. Por que nós vamos ver isso? Porque depois nós vamos aprender a esticar a frase. Aí vocês me falam assim, nossa, Elcimar, mas a gente já fazia isso. A gente fala assim, olha, mas eu mando fazer frase, faça uma frase. Ou então eu mostro uma cadeira e falo para ele, fale alguma coisa sobre essa imagem. A gente não tem esse hábito, a gente vê até nos livros didáticos, né? Aí fale. Se eu mando ele falar alguma coisa, ele vai olhar na cadeira, muitas vezes ele pode falar assim, a cadeira é de madeira. Ele usa um verbo de ligação, geralmente. Ou então eu falo assim, faça uma frase com a palavra mamãe. Aí ele vai falar, a mamãe é bonita, a mamãe é trabalhadeira, a mamãe é brava. E isso, gente, fica assim, parece que acaba ali, não tem como prosseguir, não tem como esticar essa frase. Oi? Escola, mas Lemos gosta de brincar, ler e exercitar. Caliandra? Desculpa, Elcimar, ligou aqui sem eu ver. Não, achei que você queria falar. Achei que era do curso. Não é, não? Não, é que meu computador ligou sem eu ver aqui. Não, tranquilo, gente. Eu sei que talvez também vocês tenham que dar alguma atenção aí para os meninos. É porque eu achei que você estava falando, até parecia que tinha a ver mesmo com o que a gente estava falando, Caliandra. Mas vamos lá. Então, quando eu falo para a criança assim, forme uma frase, às vezes eu falo a gente, porque eu me coloco no lugar, que eu também fiz isso muito. Por isso que eu gostei quando eu fiz esse curso, porque me abriu os olhos para esse lado. Forme uma frase. A mamãe é bonita. A mamãe é trabalhadeira. Então, geralmente, a tendência da criança é usar um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele não tem concretude, porque ele já chama verbo de ligação. Ele só liga a pessoa em alguma coisa. Ele liga a pessoa ou a alguma coisa que eu estou falando numa característica dela. Então, não tem como ficar esticando muito, não dá sentido. Não tem concretude, ela usa esse termo, não é concreto. Então, vamos lá. Aí, como que eu trabalharia, então, como que esse curso veio nos ensinar? Primeiro, eu identifico o verbo daquela imagem.
Se tiver só uma cadeira, aí você me fala, Elcimar, mas cadeira, tá parada. Como que o menino vai perceber? Aí você pode jogar com a criança assim, falar para ela, olha, aqui tem uma cadeira. Qual a ação que combina com a cadeira? Ah, mas como que eu vou ensinar o que é uma ação para o ensino fundamental? Você vai ensinar através de mímica. Você fala para eles, olha, gente, tudo que eu faço, ó, estou falando com vocês. É uma ação. Eu estou falando. Eu posso representar com mímica também. Olha, eu estou pulando. Você dá um pulo lá na sala. Pular é uma ação. Quando você está correndo lá com o tio Sebastião, com a tia Marcela, é uma ação de correr. Então, ensina para eles o que é verbo, de um jeito lúdico. Você vai ensinando para eles o que é verbo. Tá bom. Aí, se tem uma cadeira, ó, qual a ação que combina com essa cadeira? Tia, sentar. Tia, descansar. Então, vai tirando deles e tenta colocar sempre esse verbo no... como que chama? Infinitivo, né? É isso mesmo, né, Rosa? Me ajuda aí, infinitivo, né? Sentar, comer. Isso, Elcimar, infinitivo. É isso mesmo, né? Terminado em R. Isso, aí, gente... Terminado em R. Obrigada, Rosa. Para evitar, assim, gerúndio, né? Sentando, cantando. Então, o menino já começa ali com muito gerúndio, né? Então, tenta jogar sempre no infinitivo. Então, por exemplo, aí ele viu, vamos supor, um computador. Aí você pergunta para ele, gente, olha, o computador, ele combina com qual ação? Qual ação que vai combinar com esse computador? Ai, tia, pesquisar. Então, pesquisar combina, porque eu vou pesquisar. Teclar combina, digitar combina. Tudo isso combina, né? Então, vocês vão tirando deles, fazendo uma lista no quadro. Então, o primeiro passo vai ser identificar o verbo ou de uma sequência de cenas, ou de uma imagem, que nem eu falei, do carro, da cadeira, do computador, né? Aí, depois disso, nós vamos produzir uma frase geratriz. O que vem a ser uma frase geratriz? É a frase mais simples possível. Eu digito no computador. É super simples e primitiva. Por quê? Porque eu não falei o que eu digito, eu não falei como eu digito, eu não falei em qual horário que eu digito. Então, assim, eu fiz ela bem simples. Depois eu começo a esticar essas frases, através de palavras que complementam e transmitem as ideias. Aí é onde a gente fala que começa a usar os conectivos, né? Porém, contudo, mas isso mais no 5º ano. Mas aí eu estico, ó. De manhã, eu pesquiso no computador vários temas para o curso de produção de texto. Ou seja, eu falei o que eu pesquiso, eu falei para que eu pesquiso, eu falei o horário que eu pesquiso. E aí é aquilo que a gente falou, um dia produz, num outro dia a professora vai lendo com ele, vendo a pontuação. E, gente, isso que eu tô falando é fazer junto, viu? Lembra da zona de desenvolvimento proximal, fazer junto. É igual escovar os dentes, escovar todo dia, até virar hábito, aí virou um hábito. A criança também é assim. E isso é benéfico, né? Eu faço junto com ele hoje. Eu olho uma imagem, tiro vários verbos, várias ações. Ele já vai aprendendo o que é verbo, o que é ação. Um outro dia, não, agora nós vamos, primeiro, segundo ano, dá até para fazer num dia. Agora nós vamos produzir uma frase, né? Um enunciado com esse verbo. Aí faz ali na frente com eles. Ah, Elcimar, mas isso não é texto ainda, mas eu estou trabalhando para chegar lá. Então, eu tenho que fazer sempre com ele, tirando os verbos, que são as ações. Depois, eu começo a fazer sempre com ele, produzindo aquelas frases simples. Aí, um outro dia eu falo, agora, lembra aquelas frases? Eu posso até deixar num cartaz na sala. Vamos esticar ela um pouquinho? Quem é esse menino? Vamos dar nome para ele. Ah, ele está pesquisando. Ah, mas ele está pesquisando o quê? Aí eu vou colocar o que ele está pesquisando. Então, vai fazendo isso sempre junto. Não tem problema se você ficar até dezembro fazendo junto. Mas que tenha constância, toda semana fazer. Até isso também fazer parte da vida de vocês, assim, da vida escolar, e vocês verem o resultado, né? Aí depois vai tirando dos meninos. Aí, né, agora eles podem começar a fazer sozinhos, tá?
Então, aqui, nós já vamos para o texto, né? O que isso vai me ajudar? O texto, né, é a transmissão de ideias escritas organizadas em uma sequência lógico-temporal. Para eu definir um texto, ele tem que ter sentido, ele tem que ter um sentido completo, né? Tá até aqui embaixo de vermelho, ó. Texto é uma situação de comunicação, redator, mundo, leitor, tem sentido completo. Então, quando você entra lá, quando você está dirigindo, que você vê uma placa pare, é um texto, é uma palavra sozinha, mas ela tem um sentido completo, porque ela fala para você parar. Se você tentar aí, você pode sofrer um acidente, né? Quando você está lá no hospital, que tem a enfermeira com o dedinho na boca, não tem palavra nenhuma, mas aquela imagem é um texto, porque ela passa uma mensagem completa para você. Aqui não é lugar de conversa, tem que ficar quietinho, é hospital. Então, gente, texto, a definição de um texto é tudo que me transmite uma ideia completa. Por isso, né, que a BNCC trouxe áreas de conhecimento de linguagem do ensino médio, tudo junto, né, a educação física é junto com linguagem, a arte é junto com a linguagem, inglês é junto com a língua portuguesa. Por quê? Porque tudo passa mensagem. Tudo que passa uma mensagem completa é texto, né? Então, texto é a transmissão de ideias escritas. Agora, o que vai ajudar para nós isso? Como eu falei, as crianças, elas escreviam tudo emendado. Com essa técnica do mapa textual, elas vão escrever separadinhos. Ó, primeiro parágrafo, uma ideia. Ah, mas como que ele vai saber o que é o primeiro parágrafo? É o verbo que você tirou. Então, se você tirou o verbo comer da primeira cena, então ele vai ter que falar sobre comer. Se você fez a frase geratriz de comer, ele vai esticar aquela frase, ela começa a ser o primeiro parágrafo, né? Aí, se ela quer falar mais um pouquinho de alguma coisa que seja do comer, é a mesma ideia, o mesmo parágrafo, né? Tem que ter essa sequência lógica, temporal, espaço limitado, tudo isso. 5 ideias, 5 parágrafos. Então, como eu disse dos meninos que faziam mais alfabetização, que iam escrevendo aquele monte, tudo um na frente do outro, essa criança não tinha a técnica de organizar as ideias. Ou seja, ela tinha que pensar primeiro, quando que ela foi a viagem? Porque, no caso, ela não tinha uma cena, né? A cena, gente, ela é uma estratégia de ensino. Até depois eu vou mostrar para vocês. Na escola sempre tem aquelas sequências lógicas. Aquilo lá ajuda muito a criança a organizar um fato atrás do outro. Uma outra coisa que ajuda muito é ela contar na rodinha o que ela fez logo que ela se levantou, depois o que ela fez, o que veio depois. Ela tem que organizar esse pensamento dela, né, para depois ela começar a registrar isso, lembrando dos 2 discursos. Ela pensa, mas o texto não é oralidade no papel, ela tem que pensar no discurso escrito, né? Então, aí o que ela fez? Depois, ela foi para o sítio, tal. O que aconteceu logo depois? Chamamos alguns amigos para ir, tal, foi junto. Não, isso é no primeiro parágrafo, então pode colocar junto. Chegando lá no sítio, o que aconteceu? Aí já é uma outra ideia. Aí a criança separa, é o segundo parágrafo. Depois que fez isso, o que aconteceu? Nós fomos nadar na cachoeira. Ó, já é uma outra ideia. Depois comemos um lanche no piquenique na grama, a quarta ideia. E viemos embora de carro com nossa família. Entregamos nossos colegas em casa e fomos descansar. Ou seja, quando a criança contava a ida dela no sítio, como que foi, ela colocava tudo num parágrafo só, porque ela não conseguia e ela não sabia, porque isso é ensinado, a criança não vai aprender do nada, isso é ensinado, é fazer junto, é tirar da criança e vai fazendo junto, para ela ser parceira, para ela ser o centro ali do processo de aprendizagem, porque eu acredito que ela tem conhecimento, ela só não consegue se organizar sozinha, mas eu acredito que o professor também, ele tem muita sabedoria e ele estudou para isso, para ensinar uma técnica para ela, né? Ela não vai aprender sozinha do nada. Então, essa criança não sabia organizar o texto. A partir do momento que alguém vai fazendo com ela, ela organiza o texto dela.
Aí ela põe o parágrafo, ela sabe o que é o parágrafo, porque a gente fala, gente, cada vez que tem esse espaçozinho em branco é um parágrafo, vamos numerar 1, 2, 3, a gente faz isso, lá nos livros, né? Mas só que a criança não entende. Então, agora, construindo o texto assim, ó, cada verbo, eu formo uma frase, eu estico essa frase, agora é outra ideia, é outro verbo, é outra frase, vou esticar essa frase. Agora eu preciso fechar tudo isso. Por quê? Porque a narrativa, ela tem que ter ali a introdução, o desfecho, né, os acontecimentos, o clímax, que geralmente tem algum clímax, e depois a finalização embaixo. Quando você está lendo uma historinha para criança, já procura chamar a atenção dela. Por quê? As fábulas, né, são narrativas, né? Porque a fábula é o gênero, mas o texto que está dentro, o tipo do texto é uma narrativa, né? É onde a gente às vezes mistura, mas que são dois conceitos distintos, o texto, o gênero e o tipo textual. É quando eu estou lendo Chapeuzinho Vermelho, é um conto, né? E aí, ali dentro do Chapeuzinho Vermelho é uma narrativa. Então, eu vou chamando atenção para a criança, ó, o que tem numa narrativa? Tem um lugar, tem o tempo em que aconteceu. Eu não preciso ficar aprofundando em tempo psicológico, tempo cronológico, isso daí é mais para os meninos grandes, né? Mas para as crianças eu falo, ó, qual a expressão que está me indicando o tempo, se não tiver muito claro, né? Quando que aconteceu? Quem são as personagens? Porque a narrativa tem que ter um personagem, porque tudo acontece ali com as personagens. E o que aconteceu? Como foi o final, né? Para finalizar. Então, a própria leitura de contos e fábulas vai ajudar nesse sentido. Tanto é que eu anotei aqui, mas não tem como a gente ler, porque fica difícil. Mas quando eu estava estudando, eu até anotei assim, a gente usava muito uma técnica de reconto. E é muito rico o reconto. Por quê? Porque a criança já tem a história de cor na cabecinha, ela já tem a sequência lógica dos fatos que vão acontecer, é só ela colocar no papel. Agora, faltava o quê? Essa técnica aqui, para a gente passar para eles. Porque eu me lembro que eu ficava muito feliz com o meu primeiro ano, segundo, que a nossa supervisora Eunice, ela falava, gente, o reconto, ele é muito importante, porque a criança sabe de cor, ela vai só colocar no papel. Aí eu ficava muito feliz, porque eles escreviam uma folha inteirinha. E eu ficava assim, gente, mas ele precisava ter usado mais pontuação, separado mais. Mas aí a gente falava, olha que gracinha, produziu uma folha. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, sim, claro. Mas a técnica, a criança não aprende sozinha, então a gente vai ter que ensinar. Então, quando contar a história, já chama a atenção da criança para essas questões aí, essa estrutura do texto. Agora, essa técnica aqui é a que nós vamos aprender, ó. Cada parágrafo é uma ideia. Se for a mesma ideia, é o mesmo parágrafo. Depois muda para o próximo, tá? Aqui, gente, eu só coloquei um exemplo, não tá no de vocês, tá bom? Eu coloquei agora. Quando a gente fala, assim, do texto que tem sentido completo, olha a diferença para vocês verem. Aqui, eu tenho um exemplo, a professora queria trabalhar os sons do pá. Então, tudo bem. Isso daqui, ó, eu posso considerar um texto, esse do pato? Olha para vocês verem, isso daqui são duas frases seguidas, né? Isso daqui é mais para cantar o sonzinho do P, né? Dos sonzinhos, ó, papé, pipopu. O pato é do papai, o pato é do pai do bebê. O nome do pato é Pateta. Isso daqui é um exemplo de não trabalhar bons textos. Por quê? Porque está apenas sonorizando as famílias silábicas. Eu não sou contra trabalhar a família, já falei. Eu acho assim, a nossa língua, ela quando eu falo sílaba, então não tem como fugir disso. Qualquer método que eu trabalhar, construtivista, tradicional, ele vai chegar na sílaba. Mas o modo pelo qual ele chega que eu tenho que chamar de construtivista. Né? Eu posso ser construtivista usando uma cartilha. Usando uma cartilha, não, usando as famílias silábicas. Vamos supor que eu seja construtivista, mas eu quero trabalhar o papé, pipopu.
Eu não preciso chegar na sala e falar, gente, ó, esse é o P, ele junta com A, fica pá. Ele junta com o O, fica pô, ele junta com o U, fica pu. Eu não preciso fazer isso. Eu chego, eu pego os nomes, eu trabalho os nomes, eu tiro da criança, eu venho com esse texto. Ah, agora aqui é um texto, ó. Lá vem o pato, pataqui, patacolá, né? Esse daqui, ó, eu vou trabalhar os sons do P aqui, eu vou montar com letras móveis, eu vou comparar com o pá do Paulo, com o pá da Pamela. Eu vou trabalhar, isso daqui tem um sentido, passa uma mensagem, né? Ele tá falando de um pato, que o pato era muito levado, e o pato é levado mesmo, quem tem pato sabe. Então, gente, é diferente, isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Um texto de verdade e um textinho que é criado, que a gente fala textinho por falar, né? Porque são duas frases soltas aqui. Só para, isso aqui até eu pus agora antes, por isso que vocês não têm, tá? Então, aqui, gente, nós temos a estrutura básica da oração, né? Que é uma ação, frase e verbo. O substantivo, gente, ele é estático, ele é parado, né? Ele é tudo que eu posso ver, é concreto. Aqui nós não vamos trabalhar com a criança substantivo abstrato, fantasma, dor, né, amor. Não, eu vou trabalhar o concreto com ela na alfabetização. E até no quarto, quinto ano você começa a puxar depois. Mas de início trabalhar o concreto. Né? Então, o substantivo, carro. Mas, ó, o carro, ele combina com o que o carro? Você pode falar para a criança. Me lembra qual ação? Ah, dirigir, correr, né? O computador. E o verbo, gente, é tudo aquilo que eu posso representar. Tem uma máscara aqui, ó, mímica. Eu posso representar. Então, o verbo, para você ensinar para a criança o que é um verbo, você vai falar para ela, é toda a ação que eu posso fazer. Tem verbo de ligação? Tem, mas nesse momento aqui você vai trabalhar com ela as ações. Correr, pular, mentir, falar a verdade, né? Tudo isso, vocês vão trabalhando. Olha aqui para vocês verem os verbos, ó. Ler, olhar, sorrir, estudar. Ali no computador, o menininho aqui, ó. Digitar, teclar, ler, estudar, comer, comprar, né? Falar, conversar. Então, nós vamos trabalhar com essa estrutura. Então, o primeiro passo aqui, identificar o verbo. Então, nós já vamos começar aqui a fazer deixa eu ver quantas horas. Tá. Agora, nós vamos fazer só prática. Nós vamos trabalhar aqui os verbos. Aí, eu mostrei para a criança essas imagens. Alguém abre o microfone e fala para mim no infinitivo, verbos que representa a primeira imagem, depois alguém fala da segunda, um outro da terceira e um do quarto, por favor, para vocês participarem. Quem quer falar? Olha, aqui eu tenho uma imagem. Quais ações que eu posso tirar dessa primeira imagem? Posso falar? Pode. Estudar, ler, olhar. Ótimo. Da segunda imagem, alguém quer falar? Pesquisar. Pesquisar. Mais alguma? Declarar. Digitar. Muito bem. Da terceira? Comer. Comer. Eu acho que ele está até salivando, né? A linguinha. Salivar, né? Gostar, saborear. Isso. Ó, saborear. A quarta imagem. Falar, conversar, sorrir, dialogar. Isso. Agora vamos para o desafio. Nós já tiramos todos os verbos. É isso que vocês vão fazer com as crianças. Gente, desde o primeiro ano, viu? Tá lá na salinha de primeiro ano, voltamos às aulas, se Deus quiser, todo mundo vacinado. Esse corona some daí, da face da terra, nós estamos lá normal. Um exemplo. Aí, lá no primeiro aninho, a professora já está trabalhando a primeira imagem. Então, ela escreve ali no quadro, ela faz a mímica com as crianças, ela escreve, ela já está alfabetizando. Tá. Segundo ano, também, terceiro, quarto, tudo. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma frase geratriz. Alguém lembra o que é uma frase geratriz? Uma frase simples. É uma frase simples, a mais simples possível, né? A mais básica possível.
Então, vamos lá. Alguém quer criar para mim uma frase geratriz da primeira imagem? Quem se habilita? A menina lê o livro? Ótimo. Pode ser também... Alguém tem outra ideia? Porque tem mais de uma menina. Alguém quer fazer uma outra? As crianças estão lendo? Ótimo. Agora, da segunda. Oi? Da segunda. O menino está pesquisando? O menino pesquisa no computador? Isso, melhorou, porque aí você evitar um pouco agora no início o verbo de ligação. O menino, e senão vai ficar o gerúndio também, né? Está pesquisando. O menino pesquisa no computador, o menino... Agora, vamos dar um nome para esse menino, Maria José? Vamos esticar a frase, gente, ó, já estamos esticando. Rafael pesquisa na internet. Ou no computador também. No computador. Isso. Vamos continuar com essa. Ó, a Maria José esticou um pouquinho. Ela falou quem é que está pesquisando. Agora eu quero que alguém estique mais um pouquinho a frase da Maria José. Rafael pesquisa no computador. Mas Rafael pesquisa o quê? Vamos pensar. Rafael pesquisa no computador um texto... Não, o Rafael pesquisa no computador sobre a origem das baleias. Ótimo. Agora, a pessoa que ia falar aí, ó, pensa um pouquinho. O Rafael pesquisa no computador sobre as baleias. Em qual horário, ó, cronológico agora? Agora nós vamos pensar no tempo aí. Rafael pesquisa no computador sobre o texto da baleia no horário de aula. Ótimo, no horário de aula. Poderia ser também de um outro jeito assim, ó. Logo ao levantar, Rafael pesquisa no computador sobre o tema baleias. Vocês estão vendo que primeiro nós tiramos o verbo, depois nós fizemos uma frase simples, que é a geratriz, e depois nós fomos esticando ela, tá? Agora aqui, ó, vamos pegar essa da menininha com o menininho. Falar, né? Já tiramos o verbo, falar. A ação é falar. Alguém cria para mim uma frase geratriz? Para a gente treinar um pouquinho. As crianças conversam? Ótimo! Ó, a Lígia criou uma frase geratriz. É super básica. Alguém estica... A Jéssica. Ah, desculpa, achei que era a Lígia. As vozes estão parecidas. Desculpa, Jéssica. A Jéssica criou uma frase geratriz, bem simples. Alguém estica ela para mim? As crianças conversam sobre a aula de ontem. Ótimo! Agora... tem jeito de esticar mais, não tem? Eu posso falar em que horário que eles estão conversando. Não pode ser durante o recreio? Ó, durante o recreio, eu já coloquei porque na narrativa, a gente tem a parte do tempo. Quando que ocorre? Então, ó, durante o recreio, as crianças conversavam sobre a aula de ontem, ou sobre a aula de educação física. Agora eu ainda posso esticar mais um pouquinho. Como que elas conversavam? Se era animadamente, se era triste, se era... Alguém estica para mim. Elcimar. Oi. Aí cada ideia num parágrafo com um verbo, né? No próximo parágrafo é outro verbo. Isso, aí nós vamos chegar lá. Aqui o primeiro passo, a gente identificou o verbo. Eu que estou correndo um pouquinho para vocês pegarem, para não ficar muito teórico. Porque se fosse lá na sala, a gente fazia, né? Vocês na mesinha e eu no quadro. O seguinte, aqui nós estamos criando, Ana Paula, um parágrafo, uma ideia. Porque primeiro foi só o verbo, tá lá. Certo. A frase geratriz. Depois você vai... No primeiro parágrafo ainda. Isso, um parágrafo. Certo. Então, vamos esticar esse do menino aí, ó. Durante o recreio,
as crianças conversavam animadamente sobre a aula de educação física, ou sobre a aula de ontem. Vocês viram que no início era bem pequenininha? Aí, a gente fez ela esticar, a gente deu essa ideia, assim, a gente deu... a gente foi dando, como diz, esticando, dando asas, né, para a imaginação, tudo de acordo com o verbo. A gente não pode tirar o foco do verbo principal. Você pode até colocar algum outro complemento ali, mas o principal aqui era falar. O principal do menininho do computador era pesquisar. Então, eu não posso tirar o foco disso. Por isso que as crianças têm dificuldade em fazer resumo, porque elas não conseguem achar o foco. Aliás, nós temos, né? Eu falo nós, porque é um problema nosso também. A gente tem essa dificuldade em criar texto e fazer resumo. Resumo, você manda resumir, ele copia aquelas pedaços, né? Mas não é copiar pedaço, é resumir. Então, deu para entender aqui como que é esse processo? A gente criou um parágrafo só. Até aqui tá tudo certo? Sim. Sim, tudo certo. Tá. Vocês viram a diferença Sim. de eu mandar formar frase. Se eu falasse, ó, forme frase, vocês poderiam falar assim, ó, o menino come o alimento. Ou então, o alimento é gostoso. Então, assim, a criança, principalmente, ela fica muito... Se eu falar só o substantivo, então, nem se fala. Por isso que eu tenho que falar o verbo. Eu tenho que chamar a atenção do verbo, da ação. E para ensinar para os pequenininhos através de mímica, é tudo aquilo que eu falo. Então, olha aí para vocês verem, aqui está explicando um pouquinho mais para nós, ó. A primeira coisa, eu mostro para as crianças, as meninas na amarelinha. Gente, ó, quais ações as crianças estão fazendo? Aquilo que elas podem fazer com o corpinho delas. Pode usar esse exemplo, isso é um verbo. Ah, elas pulam, tá bom. Então, ó, pular, já vai ensinando para o menino. O que mais? Ah, elas podem contar. Elas estão brincando, então elas podem brincar, se divertir, ganhar, né? Mas o principal aqui, qual que seria o verbo principal, o foco? Pular, não é? Pular. A segunda imagem, ó, cochilar, falar, fofocar, contar. Qual que seria o verbo principal, o foco, para eu pegar aqui? Cochichar. Cochichar, né? Eu acho que tá com a cara de quem tá falando ali para ninguém ouvir, né? Acho que é cochichar. Agora aqui a menina dormindo, ó. Dormir, sonhar, roncar, descansar. Mas qual que seria o verbo principal, o foco? Sonhar. Eu acho que encaixa aqui sonhar e dormir, né? Que a criança que falar que é dormir, tá certo, porque dormiu e sonhou. A criança que falar que é sonhar também, porque ela dormiu tanto que ela sonhou. Então, os dois, né? Agora, embaixo, ó, estudar, escrever, trabalhar, desenhar. Então, ele pode estar fazendo todas essas ações. E qual que seria a principal? Aqui também depende, né? Se for um adulto, ele está trabalhando igual nós, né? Se for uma criança, ele está estudando. É criança, né? Tem uma bola no pé dele, olha lá, ó. Tá vendo? Tá estudando e brincando. Pode ser um professor de educação física. Também, né, Ana Paula? É terapia, você já vai fazendo terapia no pé também. Ó, o último aqui, ó, cortar, pentear, lavar, secar e aparar. Então, aqui, o que nós poderíamos? Criar a frase geratriz. O barbeiro corta o cabelo. Aí eu vou esticar. O barbeiro corta o cabelo do cliente. Aí eu vou esticar mais ainda. João, o barbeiro, corta o cabelo do cliente. Em qual horário? Logo de manhã. Então, assim, vocês vão esticando, tirando das crianças. Elas são criativas, então é fazer junto, tá? Elcimar, no caso aí, né, do cortar, pentear, lavar, secar e aparar, pode formar um parágrafo com cada verbo, né? Ou não? Para continuar o texto.
Aí, por exemplo, você pode até agregar verbos, desde que eles tenham sentido. Se você conseguir. Isso. Se tiver a mesma ideia, você pode deixar até no mesmo parágrafo. Depois você pode utilizar, não. Eu acho que secar é outra ideia, porque estava bonitão o cabelo dele, aí ele secou e penteou. Então, aí, Ana Paula, seria um outro parágrafo com outra ideia. Até aproveitando a Ana Paula, porque eu nem fiz esse registro, mas vamos lá, O que nós poderíamos pegar aqui? O cortar e o lavar e o aparar poderia ser utilizado um parágrafo. Aí ia falando ali certinho. Ou até 2 também. Por quê? Porque aparar é diferente de cortar. Então, você pode utilizar embaixo. Depois, no finalzinho, depois que ele cortou, aparou aqui os tupetinhos, embaixo aqui também eu esqueci como que chama, que é a nuca. Aí, o que ele fez? Ele lavou e secou o cabelo do cliente. Então, dá para você organizar aqui 3 parágrafos tranquilos, com ideias, assim, parecidas, que tem a ver, mas separadinhas. Primeiro eu falo Pode ser uma sequência da ideia do continuar cortado o cabelo. Isso, a sequência lógica dos fatos. Por quê? Porque primeiro, quando o cliente chegou, vamos fazer isso bem rapidinho, Então, vamos lá, Ana Paula. Faz a primeira frase geratriz aí, com lavar e cortar, as 2 juntas. Geratriz, é a básica. Tá. João vai lavar e cortar seu cabelo. Não, vamos fazer diferente. Deixa o João para a gente dar nome depois. A geratriz, o barbeiro. O barbeiro vai lavar e cortar o cabelo. Tá, agora a gente vai esticar. João, o barbeiro João vai lavar e cortar o cabelo de quem? De Márcio. Mas eu tô concentrada no curso aqui. Na sexta-feira, quer dizer. Peraí, a Grace está falando aí, Grace? Ou é o som que saiu? Não, eu estava completando a frase dela, esticando mais. Pode. Agora estica mais, então. Ana Paula, a Grace está ajudando. Vamos lá, estica, Grace. Qual que era o nome do cliente? Quando que ele foi lavar e cortar? Organiza para nós aí. Na sexta-feira, João, o barbeiro, irá cortar o cabelo de Pedro, seu mais antigo cliente. Esticou bem. Gente, quando a gente está fazendo aqui o texto, Grace, a gente pode conjugar o verbo, tá? Eu falei só de evitar o gerúndio, porque aí, senão, ele vai para o verbo de ligação. Mas pode falar, cortou o cabelo, tá? Não tem problema, não. Agora, vamos lá. O outro parágrafo, Ana Paula, ele aparou. Pedro pediu para João aparar seu cabelo de uma... Não, peraí. De uma forma que ele está... Oi. Primeira frase geratriz. Pode falar ele, porque você já utilizou o barbeiro. Sabe o que é o certo, Mar? É que a gente não escreveu a frase e a gente se perde, a gente esquece. Porque a gente não... a frase geratriz seria assim, o barbeiro aparou o topete e a nuca do Pedro. Aí, como que esticaria? João, após cortar o cabelo, aparou o topete e a nuca dos cabelos de Pedro. Então, a gente usou esses verbos. Agora, depois, no fim, ele secou, ele penteou, ele secou e penteou, né, o cabelo de Pedro. Aí, no fim, pode colocar para esticar. Eu não posso falar assim, Pedro disse? Pode também. Aí depois você vê os tipos de... Por enquanto, a gente está só no discurso, na narrativa indireta. A gente está fazendo assim, né? Com a criança pode, viu? Porque aí você está lá vendo no quadro com ela. Aí você pode falar o seguinte também. Depois de tudo pronto, João
secou, pegou o secador, ou então secou, com o secador, secou e penteou os cabelos de Pedro. Ficaram ótimos, ou então, né, aí a gente põe um finalzinho. Ele foi embora todo feliz no outro parágrafo. Eu acho que deu mais ou menos uma ideia, não deu? Agora aqui, ó, a gente já até falou um pouquinho, não vou voltar nisso, que a gente já fez lá no anterior. Nós já descobrimos os verbos, né? E fizemos as frases. Esses exemplos aqui de laranja, gente, são frases geratrizes ou já são as frases esticadas? Como, Elcimar? Não entendi. Ó, esses exemplos de frases aqui que está na minha direita, de laranja, são frases geratrizes ou são as frases esticadas? Geratrizes. Ai, graças a Deus. Aí, ó, vocês estão prestando atenção. Achei que eu estava sozinha aqui. Tô brincando, é porque vocês estão com o microfone desligado. Agora vamos lá, ó. Nós já fizemos tudo isso, né? Ali, ó, formar a frase. Paulo e Aline conversam. É uma frase geratriz ou esticada? Esticada. Geratriz. Geratriz, porque ela é simples. Agora, para esticar, eu tenho que falar sobre o que eles conversam, quando eles conversam, como eles conversam. Ó, Felipe pesquisa no computador. Geratriz ou esticada? Geratriz. 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 Agora, ó, Felipe pesquisa no computador sobre répteis durante a aula. Esticada. Esticada. Muito bem, vocês estão ótimos. Mas é esticado o nome que se usa? É, você é esticada. Só que você não vai falar para a criança, vai assim, ó, vamos implementar. Aí você sabe, mas o termo é esticar mesmo. Você vai ampliar. Eu pensei que fosse enriquecer. Ah, não, mas pode. É porque esticar é na linguagem da criança mesmo, mas é ampliar, tá? Elcimar, ela pode usar aí até um sinônimo já, gente. Ô, gente, agora... enriquecer. Oi. Aí ela pode usar até um sinônimo já para saber o que é sinônimo. Isso. Vamos esticar, enriquecer. Elcimar. Isso mesmo. Ô, gente, a gente não fala assim, ó, tô esticando a conversa. É no dia a dia, é mais da linguagem informal mesmo, Grace. A criança entender. Mas entendi. Você pode falar, vamos enriquecer a frase, ampliar. Eu entendi o que você quis dizer. É que ficou muito simples, né? Oi. Ó, aqui pode nesse falar. Conversar, Paulo e Aline conversam. Então, quer dizer que na geratriz eu posso colocar nome, ó. Paulo e Aline conversam. Pode. Nem sempre você precisa falar o barbeiro, não, tá? Já pode colocar o nome, sim. Pode pôr o nome, então, né? Pode sim, Ana Paula. Certo. Pode. Certo. Agora, se a criança, Ana Paula, aí você está fazendo junto com a criança, você já colocou o nome. Você falou para ela, olha, gente, já podemos colocar o nome? Podemos. Certo. Aí um dia você fala para os seus alunos fazerem sozinhos. Eles colocam lá assim, o menino pesquisa no computador. Aí vem a sua intervenção. Então, vamos dar nome para esse menino? Aí você tira. Felipe, então nós não vamos colocar o menino, nós vamos colocar Felipe. Felipe pesquisa no computador. Os dois jeitos estão certos, tá? Pode ir já colocando o nome e você pode também tirar deles. Tá bom, obrigada. Tá, Jóia. Agora, gente, olha aqui, o que é um mapa de ideias, então? É um jeito de eu organizar o texto. Aqui, ó, geralmente 5 parágrafos. Por quê? São 5 ideias. Quem faz um textinho desse aqui sozinho é esperado para uma criança de 1º ano, fazer sozinha, sem intervenção. Agora, a criança vai conseguir de cara? Não. A professora vai fazer com ela muitas vezes. Aí ela faz um mapa de ideias bem simplesinho. Se ela quiser colocar um nome aqui, ó, Felipe, ela pode. Né, Ana Paula? Porque senão vai ficar só nisso daqui. O menino viu uma fruta. Gente, vamos dar nome nesse menino. Felipe viu uma fruta. Né? Aqui, ó, o primeiro quadrinho, os verbos que você vai tirar da criança. Ver, olhar, observar. A segundo quadrinho,
subir, escalar, né? O terceiro quadrinho, escorregar, né? Olha lá, choveu. Se ele falasse, ô tia, mas é chover. Não, choveu, mas aí a consequência do chover foi que ele escorregou lá, mas ele vai se machucar. Então, o menino escorregou. É uma ação principal. Depois, o que ele fez aqui no quarto quadrinho? Ele fez uma escada, ó, ele pensou. Aí, o que o menino pode falar? Tia, pensar, fabricar, fazer, martelar, né? Ele pode falar vários verbos. Aí você fala, ai, tudo isso que vocês falaram, ele fez uma escada. Então, nós vamos colocar fez uma escada. Aí, depois que ele pegou a escada, ele colocou lá no morro, ó. Então, você vai tirar do menino, ó, subir, pegar... Olha lá, se alegrar, de repente tem menino vai falar que ele ficou feliz, opa, né, oba, né? Então, você monta depois, fez aquela lista de verbos ali no quadro, você vai montar esse mapa de ideias. O que é o mapa de ideias? É o basicão. Aí o basicão você vai fazer junto com eles também, juntinho. Ah, hoje eu vou fazer só isso daqui, um outro dia eu faço de novo. Aí depois você vai começar a esticar a frase. Aqui, ó, terceiro passo, eu vou esticar a frase. Olha ali como que ficou, gente, ó. O menino viu uma fruta. Olha como que fica essa frase esticada. O Pedro, ou então Pedro, é muito observador e viu uma linda fruta fresquinha no alto do morro. Pode ver que usou mais verbos. Usou um verbo de ligação para falar como que o menino é. Não é errado você usar, só que quando eu mando fazer frase, ele mata. Por isso que a gente fala para evitar. Mas na hora que eu vou esticar a frase, eu posso e até devo usar verbo de ligação. Porque eu estou falando que o Pedro é observador. Eu preciso de um verbo de ligação. Então, ó, o Pedro é muito observador e viu uma linda fruta fresquinha, olha. A palavra fresquinha está esticando, está enriquecendo fruta. Mas onde que viu? No alto do morro. Isso aqui já é o lugar da narrativa. Agora, o segundo parágrafo, que é a segunda ideia, eu estou esticando a segunda frase geratriz. Olha como que ficou diferente. Pensou logo em comê-la, porque ele ficou com água na boca, ele ficou salivando, né? Subiu apressado para pegar, sem pensar nos perigos da escalada, ou sem pensar nos perigos que corria. Terceiro parágrafo, escorregou e caiu. Ó, começou a chover, você já fala daquela chuva. Porque tem menino que vai falar o verbo chover. Tudo bem, mas não é o principal para o mapa de ideias. Mas você vai utilizar tudo que eles falarem para esticar a frase. Tá? É o que a Ana Paula falou na outra anterior. Elcimar, posso usar tudo isso? Pode, mas para esticar as frases e outras ideias aqui. Tá vendo, Ana Paula? Sim, um ótimo exemplo. Isso, ó, começou a chover, o morro ficou liso e molhado. Por que ele caiu? Ele não caiu do nada, caiu porque estava liso e molhado. Ele escorregou e caiu no chão, todo molhado, ou todo machucado, ou ficou todo ralado. Então, pode colocar aí o que o menino achar. Agora, vamos lá. Fez uma escada. É outro parágrafo, porque é outra ideia. Não desistiu, mas não desistiu. Bolou um plano, fez uma escada bem forte, usando os gravetos e madeiras que encontrou por ali, ou cipós. Aí vocês vão pela criatividade, né? Aqui falou pregos. Ficou bem firme. Aí, por fim, eu vou finalizar. Eu tenho que fechar. O que aconteceu? É o final, né? Então, subiu em segurança e conseguiu o seu objetivo. Pegou a deliciosa fruta que queria. Eu poderia colocar. Então, subiu pela escada, pegou a fruta ou agarrou a fruta e saboreou. Você pode mudar um pouco. Agora, o que é importante, gente? Você não roubar a ideia que vem depois. Se eu colocar, já pensou logo em comê-la no primeiro parágrafo, eu já roubo a outra ideia, misturo as ideias, e aqui está separadinho, o menino vai entender que cada parágrafo é uma ideia.
tem tudo a ver com o texto? Tem, mas são ideias diferentes. Por isso que tirar o verbo é muito bom, é eficaz. E o título, a gente costuma deixar para o final, porque às vezes você vai produzindo o texto e muda um pouquinho o que você colocou de título. Então, o interessante é deixar para o final, né? Porque aí você vê o que tem a ver com esse texto que ele escreveu. Até tem umas sugestões aqui, ó. As Aventuras de Pedro, sim. Pedro e o fruto apetitoso, eu ficaria com a de baixo. Porque, né, ele fez umas aventuras aí, mas o fruto era muito apetitoso. Aliás, poderia ser qualquer uma. Mas eu deixaria o título para o final. Agora aqui, gente, fala um pouquinho das adequações, nós já estamos terminando, né, porque faltam 8 minutos para as 10. Adequar essa construção, ou seja, qual o nível de escolaridade das crianças, né, quantas linhas eu devo trabalhar com eles, qual que é o gênero, né, até voltando um pouquinho, gente, a gente tem que trabalhar os gêneros, né, que fazem parte do dia a dia, o bilhete, o convite. Hoje, mensagem de celular, né, e-mail, é um texto que a gente utiliza muito, ensinando a função social, produzindo com eles, mas o resgate na produção de narrativas é muito importante, porque os nossos alunos não sabem produzir um texto narrativo. Em qualquer série, eles não sabem. E é muito importante quando eles forem prestar um Enem, né, eles vão ter que narrar alguma coisa. Tem texto narrativo, eles vão aprender o dissertativo também, eles vão organizar as ideias em parágrafos. Então, essa estrutura aqui não é só para narrativa, é uma estrutura que ele vai aprender para diversos tipos textuais. Quando ele for fazer uma dissertação, ele não pode misturar os argumentos, cada argumento no seu parágrafo. Então, é de muita importância. E esse curso aqui, ele pode ser utilizado da educação infantil até o ensino médio, tá? Então, eu observar isso, qual o prazo de tempo, qual que era o objetivo, a sintaxe, vocabulário, né, qual vocabulário que meus meninos têm, né, a organização, a sequência lógico-temporal, desde os pequenininhos, dá para organizar. 5 ideias, 5 parágrafos, né. Aqui, ó, na educação infantil, a gente vai focar na oralidade. Então, lá na educação infantil, as meninas na rodinha vão mostrar as imagens e falar, gente, ó, qual a ação que a raposa está fazendo? O que ela está tentando fazer? Ah, ela quer pegar a uva, tia. Olha a linguinha dela. Então, vai tirando, depois forma uma frase, pede para uma criança formar depois, pode fazer uma gravação, trabalhar essa oralidade direcionada mesmo para a narrativa, tá? Aí, lá na educação infantil... Oi? Com tudo isso, a gente vê que sozinho não tem como, né? O professor é peça fundamental, porque ele precisa questionar, tá sempre perguntando, para que o aluno possa estar ampliando aí, esticando, então. Isso. Ô, Grace, e mais que isso, você tira dele na oralidade, na hora do registro, é o fazer junto, porque ele não consegue ter toda essa organização de falar assim, então eu fiz essa frase, agora eu vou esticar ela, bom, agora a outra eu vou fazer aqui embaixo, vou mudar. Ele vai fazer isso sozinho depois que você fizer trocentas vezes, né? É o fazer junto. Até isso virar um conhecimento sólido, que a gente chama de zona de desenvolvimento real, é o que ele faz sozinho com autonomia. O potencial é o que ele pode fazer junto com você. Quando você age junto, você está agindo nessa zona de desenvolvimento proximal, que é entre o real e o potencial que ele tem. Então, aí lá no prézinho, no infantilzinho, já dá para criar uma frase simples, depois vai esticando ela, tudo no oral. Não tem ainda a obrigação de registrar, né? Agora, Oi? Desculpa. Poderia, como esse texto, por exemplo, ele teve cinco imagens, e eu tirei 5 verbos para ele fazer 5 parágrafos, certo? No primeiro ano, poderia, por exemplo, no primeiro dia ele usar uma imagem, elaborar essa frase e fazer por dia, enriquecer, e no final da semana produzir ele total, por exemplo?
Pode. Adriana, lembra que a gente mostrou aquela imagem do menino pesquisando no computador? Cada dia mostrar uma imagem e aí construindo com eles o texto junto durante a semana. Poderia fazer isso também? Isso que eu quero saber. Poderia. Fazer tudo num dia só. Adriana, poderia e até deveria, porque a gente faz um curso, esse curso eu fiz ele em um dia. Então, eu estou resumindo muito para vocês. Aliás, a outra parte vai ficar. Por exemplo, eu poderia mostrar aquele do computador, fazer uma frase geratriz, um primeiro dia. A Grace, vamos pegar a Grace que está no primeiro ano. Ela mostra aquela imagem do computador. Primeiro, ela vai ensinar só o que é verbo, porque isso é esquisito para criança. O que é verbo? Então, ela vai falar assim, olha, gente... Quando eu falo, é verbo, é uma ação, verbo é ação. Aí ela faz mímica, Explorar na imagem, o que ele está vendo, né? Isso! Aí... O que está fazendo? Isso! O que está acontecendo? Isso aí são verbos. São verbos. O verbo, você fala para ele assim, que são coisas que pode fazer com o objeto, ou são ações que eu, ser humano, posso fazer, o cachorro pode fazer. Então, ele já está enriquecendo o vocabulário dele, sabendo o que é verbo. Verbo é ação, pronto. Aí um dia a Grace tira todas as ações ali, estudar, pesquisar, tudo escreve no quadro. Um outro dia, o que ela vai fazer? Ela pega a mesma imagem e fala, agora nós vamos fazer uma frase geratriz. Ela não precisa falar para ele o que é uma frase geratriz. Ela fala, gente, vamos falar alguma coisa dessa imagem, utilizando esse verbo, utilizando essa ação? Tá. Vamos colocar nome no menino? Felipe pesquisa no computador. Ela fez uma frase, aí ela fala, olha, tem sentido, não tem? Quando vocês leem aqui, vocês entendem que um menino que chama Felipe está pesquisando no computador, por isso que eu posso falar que essa frase tem sentido, ela pode ser considerada até um mini texto, porque ela passou um sentido. Eu só quero esticar esse texto, né? Entendeu, Adriana? Pode sim. Aí ela vai trabalhar todas essas frases. No primeiro ano, gente, espera-se que ele produza isso, uma frase geratriz. Aliás, desculpa, um mapa de ideias, que são todas as frases geratrizes. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, igual tá aqui, tá? Aí a professora que vai organizando. Ela faz umas atividades tirando verbo, um outro dia ela faz montando frases básicas, que é a geratriz. Um outro dia ela vai esticando e sempre chamando atenção para a criança. Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Isso daí é sentido completo. Pode falar. E assim, eu achei muito interessante. Por quê? Porque ela pode lançar no plano, trabalhar a semana inteira isso, porque a gente tem mania de deixar sempre a produção para o último dia da semana, né? Isso. Já começa desde o primeiro. Ele já vai enriquecer o vocabulário dele com verbo, porque o que acontece? A gente tem muita dificuldade no 4º e 5º ano com esse tipo de verbo, ideias de tempo, de lugar, e já vai trabalhando desde o primeiro. E que não é um bicho de 7 cabeças. E assim, dessa forma, ficou super interessante. Eu achei que ficou muito bonitinho. E ele já vai montando as ideias dele, porque, igual eu falei, por isso que eu perguntei. Porque aí eu vou montar o primeiro parágrafo. Eu não preciso montar o texto num dia só. Eu vou trabalhando cada dia um parágrafo, por exemplo, e vou tirando tudo isso dele. Sim, né? E a gente está falando, Adriana, até completando, a gente está falando aqui do esperado de uma criança de primeiro ano, mas igual eu falei, em relação à narrativa, os nossos meninos estão muito aquém. Então, isso é para 4º, 5º. A gente sempre fala com a Ilma, né? A Ilma conversa comigo e fala assim, mas tem menino que tem que voltar lá no 0. Por quê? Porque se mandar ele produzir um bilhete, se você trabalhou na sala, fez com ele vai produzir. Mas a narrativa, ela envolve muito mais elementos que a gente nem citou aqui, né? Que são espaço temporal, introdução, desfecho, clímax. Tudo isso que a gente nem explorou aqui envolve a narrativa. Então, pode ser que um menino de 4º, 5º ano seria melhor fazer igual você está falando mesmo, cada dia uma imagem, depois junta e fala para ele, vamos ver se deu sentido? Vamos ver se a gente precisa mudar alguma palavrinha aqui que dê mais coesão, porque menino de 4º, 5º ano, ele já pode, não precisa falar o que é coesão e coerência,
mas tem que falar, você entendeu? Tá tendo liga? Teve unidade nesse texto? Isso a gente pode falar com eles, é claro. Aí cada um vai adequando, né? Agora aqui, vai ó. enriquecendo, né? Vai enriquecendo o vocabulário dele também, porque aí o que eu percebi? Eu pensei assim, né? Você foi falando aí, eu fui pensando. Porque ele monta o primeiro parágrafo, a gente já revê, já vê a pontuação, já vê como, né, a ideia de tempo, para ele saber que tem que ter um espaço, um tempo, começa com um tempo, os adjetivos que já pode, que tem que ter, né, para enriquecer. Aí, Adriana, você colocou aí, eu achei muito interessante. Isso. Aí vem o verbo de ligação, que assim, ele não é o vilão. Ele é o vilão quando a gente manda só criar a frase. Mas aí, para enriquecer, para falar desse sujeito, igual você falou, aí tem que ter o verbo de ligação. Aí, então, aqui, ó, o ensino fundamental. Você pode utilizar aquelas cenas. Você pode começar com 2 cenas. Aliás, eu falei até com uma, né? Você pode começar com uma cena e cria só uma frase, um enunciado dela, e vai esticando. Depois, 2 cenas. Aí usa os vários verbos que tem. Quando você for esticar a frase, utiliza os vários verbos. Você tem aquele que é o principal, mas você pode utilizar outros. Igual o menininho Pedro aí falou. Aqui, por exemplo, ó, nós temos que organizar. A primeira ideia. Aqui nós podemos tirar o primeiro verbo, ó, do número 1. Qual que seria o verbo do cachorrinho? Correr, não é? Do segundo, sujar. Do terceiro, lavar. Do quarto, brilhar, limpar. Aí, qual que seria a primeira frase geratriz? Vou fazer um pouquinho rápido, que já deu o nosso tempo. Então, seria, ó, o cachorro corre, o cachorro corre. Ou então pode ser Bob corre, né? Ou então Bob, o cachorro, corre. A segunda ideia, ele suja. Ou então Bob suja na lama, né? Já tô até esticando, ó. Bob suja. Bob suja. Depois, na hora de esticar, Bob suja na lama. Ou Bob se suja na lama. O terceiro, a menina dá banho no cachorro. O que eu posso falar? Depois, para esticar, quem é a menina? O que ela é do cachorro? Como que tá essa água? O que ela usou para lavar esse cachorro? Olha como que vai ficar rico aqui, né? Então, Leia, a dona de Bob, prepara uma água quentinha e dá um belo de um banho nele com shampoo. Olha como que ficou super... Na bacia. Hã? Na bacia! Ainda colocou o lugar que deu o banho. Vocês estão vendo que pode ir criando devagarinho. Faz igual a Adriana comentou, a criança aprende aquilo ali que é o básico, depois ensina ela a esticar mesmo, por isso que usou o termo esticar, porque é da linguagem infantil, ela vai ampliando, né, aumentando. Eu só perguntei porque eu achei que tivesse um nome diferente, entendeu? Não, sim, mas assim, aí quando você perguntou que eu relacionei com o que a autora falou, é mais ligado para o infantil, mas trabalho sinônimos, né, ampliar, tá? Aí, no fim, ó, como que o Bob ficou? Bob ficou limpinho, cheiroso, aí você vai colocando, esticando, com um lacinho, olha que bonitinho. Então, eu tô correndo um pouquinho aqui, mas deu para vocês pegarem a ideia? Sim. Deu? Nossa, foi uma gracinha o curso. Tá, nós já estamos terminando, tá? Então, assim, ó, primeiro tira o verbo, que são as ações. Pode tirar vários verbos, mas tem um deles que é o foco, que é o principal, tá? Esse principal, gente, ele aparece na frase geratriz. A frase geratriz é a básica, é a mais simples de tudo. Você pode colocar o nome no cachorro ou não, no menino ou não, tá? Então, vamos lá. Cada frase é uma ideia, né? Cada parágrafo é uma ideia. Se o menino misturar tudo quando ele fizer sozinho, você relê com ele. Fala, olha, mas isso daqui já não é da segunda imagem?
Ele pode falar que o cachorro estava correndo feliz e pulou na lama e se sujou. Aí você fala, olha, mas não é na segunda imagem, então é a segunda ideia. Você já vai tirando, fazendo junto com ele. Quando ele for fazer sozinho e ele comete esse erro, você vai falar para ele, não é outra ideia, então é outro parágrafo. Tem que falar isso para eles, tá? E aí depois vai esticando, vai aumentando, ampliando. Depois você tem que ler tudo. Quem fizer separadinho, ou mesmo quem fizer igual eu estava fazendo aqui, tem que ler. Ai, tia, isso aqui não deu muito sentido, não. Eles conseguem perceber isso. Aí você fala, então vamos mudar? O que nós podemos mudar para ter um sentido? O texto tem que ter sentido completo. Senão vira cartilha. Agora aqui, gente, tem algumas imagens que a Rosa arrumou, que a gente pode também tirar os verbos. Aqui seriam quantos parágrafos? 6. 6. Seriam 6 frases geratrizes, para depois a gente esticar elas, depois cria um título, né? Então, agora isso daqui é só para conhecimento de vocês, ó. Esse cursinho, Mapa de Ideias, na educação infantil, o que espera e o que se prevê? Desenvolvimento da oralidade, a criança vai percebendo, né, o que é substantivo, o que é verbo, porque ela começa a diferenciar, assim, em forma de brincadeira, né, as ações delas, rolar, pular, elas rolam, elas pulam, elas falam na educação infantil, tudo isso é verbo, né? Substantivo é tudo que existe, né, tudo que elas pegam ali. Ó, dramatização, elas podem dramatizar, que elas já fazem isso. O Ciranda mesmo trazia muito as perlendinhas para a gente fazer dramatização, né? A Milene era assessora do Ciranda e trabalhou com o Ciranda, eu também. As meninas aí lembram daquelas perlendinhas que a gente punha os meninos para representar. Então, eles gostam muito, a flauta do seu Bartolo, você já trabalha a oralidade, a expressão corporal, né? O que é verbo. Na educação infantil, eu trouxe muito para trabalhar os contos, as fábulas, já pode ir chamando a atenção deles, que o Ciranda até tinha um trabalho desse também voltado, né, onde acontecia as histórias da Branca de Neve. Então, tudo isso oral, a gente está preparando a criança lá para o fundamental, né? Agora, no fundamental 1, o que espera-se das crianças? A oralidade e a escrita, então ele tem que ter desenvolvido a oralidade, mas ao mesmo tempo já começar o registro. E lembra que é de acordo com a língua portuguesa padrão. O que a criança tem que fazer lá no Fundamental 1? Saber extrair os verbos, junto com a professora, e depois começar até sozinho. Depois a criança vai aprender a formar frases simples, que se chamam geratriz, né? E depois organizar um mapa de ideias. Ah lá, primeiro ano, 5 linhas. Por quê? Porque aquele mapa de ideias é simples. Nossa, Elcimar, mas ele ficou muito simples. Mas eu vou fazendo ele, uma hora a criança faz sozinha, depois eu vou esticando. Quando eu vou esticando, eu vou fazendo junto com meus alunos de primeiro ano. De repente, eles conseguem até fazer um mapa de ideias sozinho, simplesinho. Mas quando for esticado, ampliado, eu vou ter que fazer junto. Tá ótimo, gente. O importante é eles irem desenvolvendo. Aí o segundo ano, 10 linhas. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha frase bastante. Terceiro ano, umas 15 linhas, quarto ano, 20, quinto ano, 25. A gente nunca consegue, né, gente? Porque os meninos, que nem eu disse, estão aquém, viu? Agora, o Fundamental 2, gente, é tudo que a gente viu no anterior, né, de 25 a 35 linhas. E aqui, gente, é do 6º ao 9º. Só que eles vão usar o quê? As coordenações coordenativas, conjunções coordenativas e subordinativas, né? Um vocabulário mais rico, mais gêneros textuais, porque a gente espera que eles tenham mais letramento, né? O ensino médio e adulto, idem ao anterior, né, que é o Fundamental 2, um vocabulário mais técnico, um discurso dissertativo, que ele se posicione, que ele tenha argumentos, um pensamento reflexivo, que ele possa colocar a opinião dele, metalinguagem, ou seja, ele vai falar da própria linguagem, né? Ele sabe tanto da linguagem que ele fala sobre ela. A escrita como função social definida, ou seja, ele saber criar um texto segundo aqueles gêneros mesmo. Bom, agora, tô querendo sair daqui, peraí, gente.